Bem-vindos ao UCAV Notícias de 25 a 31 de outubro de 2020. A última semana do mês de outubro, estamos chegando ao final do ano. Nessa primeira parte, a nossa meditação de hoje é uma mensagem extraída do livro Assim Vencerás, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem intitula-se Perdoa Agora. Perdoa agora. Não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Perdoa agora. Quantas dores e quantas perturbações lhe desgastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o seu braço, armado pela incompreensão, desferisse contra ti o golpe deprimente. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Perdoa agora. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira e reclamarás, igualmente, o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao teu lar ou à tua luta e espalha, de novo, a bênção do amor com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Perdoa agora. Não hesites, porém, perdoa agora. Enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Emmanuel. E, para complementar a mensagem de hoje, mudando a nossa dinâmica, trazemos um jovem poeta, herdeiro de Patativa do Assaré, o grande mestre da poesia de cordel, Braulio Bessa, o jovem lá do interior do Ceará, Alto Santo, que nos fala sobre o perdão. A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Diz assim: há quem diga que quem bate sempre esquece. Quem apanha é quem se lembra da ferida. Depois vira uma cicatriz para toda a vida, muitas vezes em alguém que nem merece. Nessa hora, o cabra pensa: ah, se eu pudesse me vingar e descontar essa maldade. E o ódio lhe assalta a liberdade, lhe tornando cego, amargo e ignorante. A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Acredite e tenha sempre esperança que a justiça tenha sempre precisão. Na balança, 20 gramas de perdão pesam mais que 20 quilos de vingança. Há quem diga, quem perdoa também cansa. Pois pergunte isso a Deus por caridade. Já pensou? Já pensou se ele cansasse de verdade, se tornando vingativo e intolerante? A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. O perdão, meu povo, o perdão talvez possa lhe curar, muitas vezes consola quem chorou. É uma chave que liberta quem errou e quem teve a ação de perdoar. Quem perdoa tem o dom de transformar, já que basta uma gota de bondade para lavar o coração da humanidade. Só assim o homem pode ir adiante. A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Perdoar talvez seja um recomeço. Não entenda isso como esquecimento. Siga em frente, que Deus faz o julgamento. Cada um paga a conta no seu preço. A justiça nunca erra o endereço. Mesmo cega, só enxerga a verdade. Perdoar não faz fraco ou covarde, o faz forte, o faz livre e tolerante. Porque a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Iniciando
a segunda parte do nosso Notícias, informamos que ainda está disponível o informativo digital da UCEAV. Basta você solicitar por um desses 2 e-mails ao responsável por esse informativo, que é o nosso companheiro Luiz Cláudio Furtado. A boa notícia, como toda semana, divulgamos com a finalidade de estimular cada companheiro também a divulgar uma boa notícia, refletir uma boa notícia entre todos ao seu redor, contribuindo assim para a melhoria da psicosfera em nosso ambiente. A boa notícia de hoje vem de Goiás, de Anápolis, onde 2 jovens foram listadas pela ONU entre os 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. Essas 2 jovens, o pai é angolano e a mãe brasileira. Elas criaram entre nós uma organização não governamental que denominaram Compaixão Internacional. Se dedicam à caridade. Na reunião de 5/10, passado agora, elas foram listadas nessa categoria, humanitarismo e ativismo. Elas desenvolvem 7 projetos em nosso país e no exterior. 2 chinelos, Projeto Quiluba, Sol é para Todos, Projeto Campo, Compaixão Angola, Compaixão no Sertão e Compaixão Rio de Janeiro. Esta situação é cara a todo espírita, porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Passemos agora aos autores e obras, a seção destinada a divulgar a literatura espírita. E hoje, quem será que está aqui conosco? É este senhor. Identificaram? José Carlos de Luca. É um paulista. Embora muitos pensem que ele seja médico em função de um livro de grande aceitação que ele publicou, ele, na verdade, é um juiz de direito, espírita desde cedo. Já na mocidade, dedicava-se às atividades de divulgação do espiritismo. Essa é a característica do trabalho José Carlos de Luca, a divulgação da doutrina. Dedicou-se aos estudos na Federação Espírita e no Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Ele hoje tem atividade intensa, vocês, nas plataformas digitais, vocês vão encontrar muitos trabalhos do José Carlos. Ele participa na Rádio Rio de Janeiro, do programa Sempre Melhor, apresenta também o programa Sem Medo, na rádio, Sem Medo de Ser Feliz, na Rádio Boa Nova. É um dos fundadores do Grupo Espírita Esperança. Ele tem 21 livros publicados. Aqui está o livro de maior aceitação editorial, José Carlos de Luca, O Médico de Jesus. Então, por todo esse trabalho de divulgação do nosso companheiro José Carlos de Luca, fica aqui a nossa gratidão. Muito obrigado, José Carlos. E agora, um informe semanal da Covid-19, com fontes fidedignas, com dados obtidos até às 20 horas do dia 23/10, sexta-feira passada. O quadro geral, comparativamente às semanas anteriores, excetuando-se
essa região ocidental da Europa mantém-se aproximadamente com os mesmos dados. A Europa Ocidental está tendo, como vimos falando aqui semanalmente, está tendo um recrudescimento da pandemia em escala muito grande. Estão se expandindo os processos de isolamento em vários países. Começou com a França, agora está a Bélgica, está séria a situação na Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha, é o toque de recolher. Para nós, a situação está se apresentando com um quadro melhor. A nível mundial, semana passada, 39 milhões, passamos para sexta-feira para 42 mil, um aumento de quase 3 milhões. A taxa de crescimento da semana passada para essa teve um aumento de cerca de 400 mil casos. A nível nacional, de 5.170 para 5.170 para 5.350. Aumento 177 mil. Essa taxa de crescimento relativa à semana passada teve um aumento de 7 mil casos. Ou seja, está havendo aqui já a nível nacional uma tendência a diminuir essa diferença da taxa de contaminação de uma semana para outra. A nível estadual, de 289 para 296, aumento de 7 mil casos a nível do estado do Rio. A diferença aqui da taxa de contaminação da semana anterior para essa teve um acréscimo pequeno também, de 6 mil casos, pequeno comparativamente aos níveis nacional e mundial. E a nossa Saquarema, que semana passada teve apenas 12 casos em nível de taxa de contaminação, nessa semana inverteram-se os números, de 12 passou para 21. Mas, mesmo assim, a nossa cidade ainda está enquadrada no grupo de baixo risco. E qual é a solução, afinal? Não tem outra. É a vacina. O resto são remédios, são propostas de remédios que remediam, mas não resolvem. O medicamento correto é a vacina. O que precisa para a gente ter essa vacina o mais rápido possível, para nós podermos nos abraçar lá na UCEAV? Primeiro, a estrutura da formação da vacina é essa aqui, são 3 fases. A primeira fase, responder ao seguinte quesito: há algum risco para a saúde, essa vacina que está sendo produzida? Então, faz-se um teste de tolerância com um grupo pequeno de pessoas, de até 100 pessoas. Numa segunda etapa, essa vacina funciona mesmo? Será que ela gera imunidade? Aí trabalha-se já com maior número de pessoas, 100 indivíduos são testados. Por último, perguntamos: será que essa vacina funciona em grande escala? Antes já respondemos esses 2 quesitos. Não tem risco, funciona, e agora vamos testar em grande escala. E aí, quanto mais pessoas são testadas, melhor. Em geral, os laboratórios estão trabalhando entre 4 e 5 mil indivíduos, pelo menos. Né? Mas quanto mais testes se fizer, melhor. Na fase 1, existem atualmente 21 vacinas, fase 2, 13 vacinas, e na fase 2, 13 vacinas, e na fase 3, que é a última etapa, nós temos 10 vacinas. E que vacinas são essas? O jornal Le Parisien publicou no dia 19/10, terça-feira passada, o seguinte quadro. Aqui estão 10 vacinas. Existem 2 vacinas de origem norte-americana que ainda estão aguardando resultados para ser efetivamente enquadrada nessa situação. Existem 4 vacinas de origem chinesa: Sinovac,
a Sinopharm, de 2 laboratórios, do Instituto de Pesquisa de Wuhan, aliás, onde foi detectado os primeiros casos da Covid, né? E do Instituto de Pequim. E existe uma 4ª vacina, também do Instituto Beijing, que eles batizaram de CanSino Bio. Existe a vacina soviética, Gamaleya, do Instituto de Pesquisa Gamaleya, que essa vacina já está sendo distribuída. Existe uma vacina Novavax, norte-americana. E existem 2 que os testes foram suspensos. Uma é uma associação do laboratório belga, o laboratório Janssen, que está associado à Johnson & Johnson norte-americana. Teve problemas, está com teste suspenso. E a AstraZeneca, de Oxford, que teve problema, inclusive aqui no Brasil, né, é uma joint venture inglesa, sueca, e que está também com teste suspenso. Então, essa é a situação real. Vamos torcer para que algumas dessas aqui cheguem mais rapidamente ao nosso país, ou, na verdade, para o mundo inteiro. Enquanto a solução não chega, qual é o paliativo? Vamos manter aquelas atitudes profiláticas e que depende da educação do nosso povo. Usar máscara, afastamento, asseio, não é isso? Vamos fazer a nossa parte. E nessa segunda parte agora também vamos pensar um pouquinho nos nossos estudos, né? Os informes da nossa comunidade. Saudade de abraçar cada um dos nossos irmãos e irmãs. Todos nós estamos. Mas tudo tem seu tempo, a vacina está chegando, né? E nós estamos aprendendo muito nessa transição. E, nesse sentido, voltamos a lembrar que existe um grupo de orações online que se reúne diariamente às 10h30 da noite, 22h30. Se você quer participar desse grupo, ou se você quer pedir orações para alguém que esteja necessitando, entre em contato com 2 companheiros do Centro Espírita Francisco de Assis, o Roberto Pereira e o Ricardo Meira. É via Zap, é fácil. Eles certamente vão lhe orientar, ou para você participar do grupo, ou para auxiliar alguém que você conheça que esteja necessitando de um apoio espiritual. Então, agora podemos falar dos nossos estudos dessa semana. Na quinta-feira, é o nosso companheiro Luiz Cláudio Furtado que fará o estudo O Homem de Bem, quinta-feira, 29 de outubro, às 20h. E no dia 31, retorna ao canal a nossa querida amiga Regina Bittencourt, do Centro Espírita Humberto de Campos, lá no Rio de Janeiro, que muito mesmo tem nos ajudado. E ela vai nos falar sobre Diante da Multidão, em função de uma passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, nesse sábado, às 17h. E chegamos ao encerramento do nosso Notícias, e a nossa oração dominical intitula-se Ajuda, Perdoa e Passa. Hoje uma poesia de autoria de Casimiro Cunha, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e com narrativa do nosso companheiro Nilton Santana. Ajuda, perdoa e passa. Se alguém te fere e apedreja, lançando de fel a taça, não te detenhas na queixa. Ajuda, perdoa e passa. Escárnio? Provocação? Disputa, sombra, arruaça? Não te canses de servir. Ajuda, perdoa e passa. Se o ridículo te expõe, a levosia da praça, cultiva o bem com fervor. Ajuda, perdoa e passa. Quando a aflição te visite, na injúria que te ameaça, trabalhe e espera o futuro. Ajuda, perdoa e passa.
ante as fogueiras que surgem, quando o ódio sai à caça, no silêncio da oração, ajuda, perdoa e passa. Se a calúnia te persegue, na lama que te enlaça, desculpa incessantemente, ajuda, perdoa e passa. O culto da caridade é a nossa eterna couraça, vencendo perturbações, ajuda, perdoa e passa. Aos obreiros do Evangelho, a treva nunca embaraça. Quem segue com Jesus Cristo, ajuda, perdoa e passa.